Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui duas notícias. A primeira, na verdade, não é nenhuma notícia, é uma matéria, tá? Da Bloomberg, falando aí sobre o preço do Bitcoin poder atingir aí a casa dos 400 mil dólares, tá? Enfim, eu acho que a análise do cara não foi de todo errada, ele tem bons fundamentos, pode ter uma boa análise técnica, só que eu acho que ele se precipitou muito em falar sobre cravar ali um preço correto, principalmente num patamar muito alto, tá galera? Na casa ali dos 400 mil dólares por unidade de moeda, isso aí dá mais ou menos aí cerca de 1,5 milhão de reais, 1,6 milhão, nessa casa aí, na cotação atual do dólar. E tipo, assim, porque eu acho até irresponsável a pessoa cravar um certo preço. Porque tem gente aí que tá entrando no mercado agora, não sabe como é que funciona, e escuta muitas histórias sobre a valorização de altcoins e também do Bitcoin, e também pela alta volatilidade. Teve um dia que o Bitcoin atingiu aí uma volatilidade de 30%, então o cara pode pensar, não, essa valorização vai dar em um tempo muito rápido. Então pode colocar suas economias, pode investir achando que isso vai acontecer do dia para noite e pode perder dinheiro, tá? Obviamente, isso aí são pessoas mais amadoras, gente que não conhece o mercado, mas esse tipo de notícia pode causar esse impacto nessas pessoas assim, tá? Então vou comentar aqui sobre essa notícia com mais detalhes, tá, galera, e falar porque também não é muito bem assim, tá? Mas o cara fez aqui uma boa análise, eu já vou falar para vocês em que ele se basou para dar esse tipo de preço, tá? Eu particularmente continuo acreditando e continuo reafirmando o que eu falei no vídeo de ontem. Caso você tenha assistido, você vai se lembrar do que eu falei. Caso você não tenha assistido, eu peço que você assista, tá? Que eu falei que o preço do Bitcoin está próximo de chegar aí aos 10 mil dólares, tá? E tipo, eu acredito realmente que o preço esteja para bater esse patamar. Por quê? Porque já bateu aí o patamar dos 9 mil dólares. Antes de bater isso, o Bitcoin já vinha numa tendência de alta, não vinha encontrando nenhum tipo de resistência ali. Até agora, hoje pela manhã, onde encontrou ali uma certa resistência ali na casa dos 9.400 dólares, enfim. Possa ser que esteja bem próximo de bater os 10 mil dólares sim, ultrapassar até essa faixa, tá galera? Eu continuo aí com esse pensamento. Como eu já falei, o Bitcoin agora pela manhã, né? Ou então pela madrugada, tem que ver a hora ali do preço correto. Ele atingiu ali um certo preço de 9.400 dólares, encontrou ali uma certa resistência e deu uma pequena corrigida. No período que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está valendo mais ou menos 9.200 reais, continua ali acima dos 9 mil dólares. E assim, eu faço essa previsão, digamos assim, não é uma previsão 100% correta, nenhuma das previsões mas é algo bem mais factível, tá? É algo bem mais próximo de que se aconteça do que o Bitcoin bater os 400 mil dólares. E quando eu falo isso, não quero dizer que o Bitcoin não vai bater não, tá galera? Não vai bater os 400 mil dólares não, tá? Não estou dizendo isso não. Possa ser que daqui a uma década, daqui a 15 anos, assim, colocando uma previsão bem aberta, porque também é uma margem muito alta, tá? Por isso que eu não gosto de falar de preços muito altos. Eu não quero ser um Tom Lee da vida, mas possa ser sim que o Bitcoin atinja esse preço, mas a possibilidade de atingir, dado a realidade atual, né, pelo menos por agora, é quase que impossível, tá galera? E assim, daqui a 15 anos é muito tempo. Ninguém sabe o que vai acontecer nesse período de tempo, nesse interstício, melhor dizendo, de tempo, tá? Então, eu particularmente eu me abstenho de fazer um tipo de previsão tão aberta em um prazo tão longo como esse, tá? Então, por isso que eu sempre aqui mantenho meus pés no chão em relação à previsão de Bitcoin e outra criptomoeda, tá? Vou comentar também o caso da Bittrex, né, que decidiu retirar 42 altcoins da sua plataforma de negociação, e isso pode ter causado aí um certo pânico no mercado. Não digo pânico, tá galera? Melhor dizendo aqui, isso pode ter causado um impacto, tá? Por quê? Assim, pode ter causado também uma certa incerteza nas pessoas que passaram ali a se desfazer dos seus ativos, e isso acabou prejudicando o preço dessas criptomoedas, ou então essas próprias criptomoedas podem ter caído aí sem ter nenhum tipo de relação com essa notícia, tá? Mas a questão é o seguinte, ela está seguindo a mesma tendência e a mesma decisão da Binance para evitar problema aí com órgãos estatais. Essa decisão só está sendo dada aí nos Estados Unidos. Essas outras altcoins estão sendo aí negociadas na exchange, na Bittrex, em outros países aí do planeta, só não nos Estados Unidos, tá? Isso aí é uma decisão meramente local. Agora eu vou falar, tá galera, pra você que é novo aqui no meu canal, que caso você ainda não tá caindo de paraquedas aqui, não conhece meu trabalho, eu peço a você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, tá galera? E tipo, eu peço a você também que já dá logo o like também e compartilha com geral inteira, tá? Caso você também queira participar aí do nosso grupo de discussão, ou então do nosso canal de sinais, os links vão estar, melhor dizendo, aqui embaixo na descrição, tá? Eu tô fazendo esse vídeo um pouco corrido aqui, sem nenhuma edição, porque tive alguns problemas aqui, mas o importante é passar informação pra vocês, não deixar vocês sem informação, tá? E eu peço pra vocês que
fique até o final comigo aqui, que tem informação muito importante, tá? Vocês já viram aí que tem aqui informações muito importantes a dar. Eu vou fazer aqui meio que uma dissecação dessa matéria da Bloomberg falando aqui sobre o preço. Então, olha, para você também que é iniciante no mercado, o vídeo tá imperdível, tá? Eu garanto que você não vai se arrepender se você ficar aqui até o final, beleza? Mas deixando de enrolação, deixando de papo, vamos aqui comentar essa matéria. Olha, primeiro o cara fala sobre duas altas, onde o preço na primeira alta atingiria aí cerca de 60 mil dólares e na segunda chegaria aí, enfim, nos 400 mil dólares. Isso condicionado a, se ele repetisse a mesma alta, nessa mesma tendência que nunca é tão precisamente a mesma coisa, tá? Você pega as altas anteriores do Bitcoin e ela não segue ali a mesma tendência certa. O que a gente sabe é que o Bitcoin está numa tendência de alta desde a sua criação e, embora haja correções, ela sempre acaba aí batendo os recordes anteriores, tá? Mas a gente não, pelo menos até os dias atuais, pode ser que isso mude, mas até os dias de hoje não há aí uma tendência correta, 100% certa, entre uma alta e outra. Possa ser que haja uma certa coincidência em alguns pontos, tá? Principalmente entre a alta de 2015 e de 2016, mas a questão não há uma tendência 100% correta. Mas, de qualquer forma, a análise de preço, vai a gente fazer assim, uma certa projeção, uma certa prospecção futura, a gente obviamente tem que pegar ali o histórico dos preços. Então, nesse ponto aqui eu não critico o cara. Minha crítica é em relação a ele cravar um preço tão alto como esse, tá, galera? Enfim, ele elenca aqui para dar embasamento à sua opinião. Ele fala aqui sobre a questão de que o mercado de criptomoedas vem se valorizando bastante, tá? E que, de fato, isso é verdade. Em 2013, por exemplo, o mercado de capitalização de todas as criptomoedas era cerca ali de 1 bilhão de dólares. Em 2015, triplicou, foi para cerca de 3 bilhões de dólares. E atualmente está em 30 bilhões de dólares, tá, galera? Então, de fato, aumentou bastante, tá? E cerca desses 30 bilhões de dólares são de dinheiro institucional, de empresas aí que estejam investindo, né? Que estejam aí destinadas a financiar aí essas plataformas. Então, pode ser até que o volume total esteja acima disso. Obviamente, quando se fala aqui em capitalização total, não é somente do Bitcoin, é de todas as outras criptomoedas. Então, assim, o cara faz uma previsão do Bitcoin, levando-se em conta o mercado de capitalização de todas as criptomoedas. É meio complicado. Por quê? Primeiro, obviamente, há 6 anos atrás, 6 anos atrás, quando o Bitcoin ainda estava logo nos primórdios ali, no início dos seus anos de vida, obviamente existiam muito menos empresas relacionadas a criptomoedas, existiam muito menos moedas, então a concorrência era menor, tá? Então, obviamente, o Bitcoin tinha uma fatia muito grande no mercado. Ainda hoje ainda tem. Tá, mas naquela época, na minha opinião, era maior ainda e obviamente não era somado aí às outras criptomoedas em relação ao mercado de capitalização total. Então as outras criptomoedas, mesmo que seja aí poucas altcoins que não tem um pouco valor, isso acaba ajudando a engrossar os números, tá? Então, eu não acho que o cara deveria fazer uma análise do Bitcoin, de uma projeção do Bitcoin em relação à projeção ali, a dados históricos, né, do mercado de capitalização total das criptomoedas. O que eu acho que ele deveria pegar ali, o mercado de capitalização do Bitcoin em si, tá? Então, outra falha, ao meu ver, tá? Uma visão pessoal aqui do Rodrigo Guimarães, que eu acho que ele cometeu, foi isso, tá? Mas assim, não estou dizendo que o cara foi mal intencionado, não estou dizendo que o cara foi um escroto, não, tá? Ele pode ter sido bem intencionado. Eu jamais ficaria contra o Bitcoin, eu defendo o Bitcoin, mas também eu tenho um pé no chão, tenho um pé na realidade, tá, galera? Porque, como eu já falei, um tipo de previsão como essa, uma notícia numa revista de um grande renome como esse, de uma circulação tão alta, isso pode causar, sim, um certo, como é que eu posso dizer, um certo impacto no mercado. Tá? A gente viu recentemente que uma fake news acabou aí impulsionando o valor de uma moeda. E lembrando, não estou dizendo que essa matéria aqui seja fake news. Tá? Isso aqui é uma projeção, é diferente de uma notícia. Tá? Mas, de fato, pode causar aí um certo impacto. Outra coisa que ele fala aqui é sobre a questão, e nesse ponto aqui eu concordo cerca de 80% com ele, é sobre a questão aí da diminuição das quedas do Bitcoin. Que hoje a gente vê que o Bitcoin ainda cai quando há uma certa correção, né, depois da saturação do preço, cerca de 80% a 90% ali da correção do preço. Ele diz que futuramente, com o mercado mais amadurecido, isso tende a diminuir bastante ali para casa dos 20%. Eu não creio que o valor chegue aí em 20%, mas de fato vai diminuir. Vai sim, porque as pessoas vão aprendendo a como negociar, o mercado vai meio que entrando na ordem, tá, galera? Enfim,
E o que eu quero trazer, o que eu quero falar sobre essa notícia, a próxima notícia, tá, galera? Falando aí sobre a intervenção estatal da SEC, que para quem não sabe, tá, o que tá causando aí essa retirada das altcoins, tanto na Binance como na Bittrex, é por causa da pressão da SEC. Para quem não conhece a SEC, é a Security Exchange Commission, né? É equivalente aqui à nossa CVM, só que a SEC lá tem muito mais poder, tá? Eu já vou logo passar para a próxima notícia, porque o que eu tinha de falar em relação a essa matéria aqui, eu já falei, tá? O que eu falo em relação a ela é o seguinte: pé no chão, quando você vê um tipo de afirmação como essa, o Bitcoin vai atingir 100 mil dólares, 400 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, como o McPhee já falou. Olha, isso aí depende de muitos fatores, não é do dia para noite. Possa ser que atinja esse preço, mas vai demorar muito caso atinja e de fato não vai ser assim tão rápido e tão fácil, tá? Eu fico aí com as previsões mais a curto prazo e, digamos assim, mais bem fundamentadas, mais factíveis. É essa a opinião que eu tenho a dar para vocês, principalmente vocês que estão entrando agora. Pega uma previsão aí de mais curto prazo, pega aí previsão em que o preço possa chegar aí, previsão bem fundamentada, não é uma previsão vazia, tá? Uma previsão bem fundamentada, falando como o Bitcoin pode chegar, por exemplo, a 10 mil dólares, até 15 mil dólares, tá? Eu acho que possa ser que até o final do ano atinja esse patamar, ou até um pouco mais que isso, tá? Mas 400, 100 mil dólares, olha, eu já acho aí um pouco absurdo, tá? Mas enfim, passando para a próxima notícia aqui, falando sobre a Bittrex, né, que seguiu o movimento da Binance. E tudo indica que, caso esse movimento se fortaleça, as outras exchanges vão seguir também o mesmo caminho, tá, galera? Porque eles não querem aí dores de cabeça com a SEC, não querem aí tomar processos, não querem aí multas, tá? E de fato, assim, em parte eu entendo os caras. Embora como libertário eu acho isso uma certa agressão, tá? Porque eu acho que a partir do momento que o Estado está ali intervindo entre as relações entre exchange e cliente, eu já acho isso uma certa agressão. Tá? Eu acho que o Estado não deveria se preocupar com isso. Eu acho que o Estado não deveria se preocupar com nada, tá? Principalmente com isso. Mas acontece que uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que é a realidade. Eu tenho que aqui passar a realidade dos fatos para vocês, tá? Então você vê que uma intervenção estatal como essa acaba prejudicando as pessoas. Os estadunidenses não vão mais poder operar na Bittrex com esses 42, melhor dizendo, perdão, altcoins. Obviamente esse tipo de restrição vindo da própria Bittrex, né, foi uma medida administrativa da própria exchange, já prevendo aí futuros problemas, já resolveu se antecipar em relação a isso e acabou tirando essas altcoins de negociação do mercado estadunidense. Mas quem estiver fora do país, quem estiver fora dos Estados Unidos, vai poder continuar aí a operar com essas 42 altcoins. Bem, ontem, no dia de sábado, foi observado que o mercado deu uma certa diminuída, o mercado dessas 42 altcoins, tá? O Bitcoin continuou na sua tendência de alta, outras criptomoedas valorizaram também, porém, entre as criptomoedas que desvalorizaram, estavam essas 42 altcoins. E para aí tem dois pontos aí, dois caminhos que você pode seguir. Ou essas 42 altcoins, de fato, já iriam seguir esse caminho de baixa, independentemente dessa notícia ser anunciada ou não. Ou então, temos aqui o segundo caminho, né? O caminho em que esse tipo de intervenção, eu não digo que foi intervenção estatal, porque nesse caso aqui não foi uma determinação da SEC, mas foi uma consequência disso, de uma possível intervenção. Então os caras já meio que se anteciparam, então tem relação. Tá? Então, uma possível intervenção da SEC pode ter causado aí um certo impacto no preço dessas criptomoedas, porque é o seguinte, essa altcoin, né, essas 42 altcoins, ao deixarem de ser negociadas em um mercado tão dinâmico, em uma fatia tão grande do mercado mundial como é o dos Estados Unidos, isso pode causar ali um certo desgaste para as criptomoedas e também um certo pânico para algumas pessoas aí que ao pensarem que não vão poder mais negociar, próprios estadunidenses, né? Falar, mas não vou poder mais negociar com essas altcoins, vou vender. Aí despeja no mercado, o preço acaba caindo, tá? Então, assim, não sei falar para vocês se essas altcoins aqui são as mesmas altcoins aí tiradas pela Binance, tá? No caso, não sei se houve aí uma certa coincidência entre as criptomoedas que foram retiradas entre uma exchange e outra, mas a questão é o seguinte: em um curto espaço de tempo, as duas exchanges atuaram aí da mesma forma, do mesmo método, tá, galera? Isso me preocupa bastante, porque é o seguinte, no caso aí, o Estado que vai definir quais criptomoedas você vai usar, porque a gente está chegando nisso, tá? E acontece o seguinte, Rodrigo, então isso vai ser bem prejudicial ao mercado, cara. As pessoas não vão mais poder operar com criptomoedas e o valor do mercado de capitalização total aí das criptomoedas vai cair, né? Em parte você tá certo, em parte não, tá? Porque, assim, em parte você tá certo. As liberdades individuais aí dos cidadãos vão ser
Em parte você está certo. As liberdades individuais aí dos cidadãos vai ser aí de fato prejudicada, tá? Mas acontece o seguinte, nesse caso aqui, em questão de mercado de capitalização, olha só, o que a gente está vendo aí é o contrário. O preço das criptomoedas estão, no caso das criptomoedas mais famosas, o mercado de capitalização delas está subindo. Tá? Por que isso? Porque algumas pessoas aí que geralmente acreditam na regulamentação, inclusive as próprias empresas, tá, galera? Tem empresas aí que são centralizadoras, parece que já tem um instinto de centralização correndo nas veias, que quer que o Estado regulamente as coisas, que tem que ter alguma organização ali, ali por trás, gerenciando, governando a coisa, como se a descentralização fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse um bicho de 7 cabeças, tá? Então, geralmente, essas pessoas aí e essas empresas, entre elas o Facebook, a JP Morgan, né, essas empresas aí, elas querem que de fato haja aí alguma intervenção, ou por meio do Estado ou por meio de alguma organização. Tá? Eles querem regulamentação. É justamente com a regulamentação que a gente está vendo também que está ajudando a impulsionar o preço do Bitcoin. Tá? Ah, Rodrigo, mas isso é loucura, cara. Pra gente que é assim libertário, que não quer intervenção de Estado para nada, pode parecer loucura que algumas pessoas pensem que a partir do momento que suas liberdades estejam aí sendo ameaçadas, sendo tolhidas, eles acham aí que estão tendo uma proteção. Isso é uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de proteção. Tá, mas é o seguinte, cada pessoa tem um modo de pensar. Tá, e tipo, ninguém pensa igual a ninguém. Eu queria que de fato as pessoas tivessem um pensamento um pouco mais de serem mais livres e de não contarem aí com certas organizações ou com certos estados aí para crerem na valorização das criptomoedas. Mas essas pessoas aí querem, digamos assim, um pouco mais de segurança, né? Mas elas não sabem aí que ao invés de segurança vão ter aí seus direitos tolhidos, né? Mas enfim, deixando esse papo aqui de lado. Além desse tipo de pensamento, né, de que mercado regulado ou por governo, então por empresas, é melhor porque é mais garantido, é menos volátil. Não é tanto assim não, tá? Se fosse assim, o mercado tradicional não haveria perdas, tá? No mercado financeiro comum, não haveria dias de baixa, não haveria gente perdendo dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro, seria uma maravilha. E não é bem assim. Tá? Mas outros fatores aqui que estão aqui sendo elencados, tá? Que possivelmente estejam aí aumentando aí, estejam impulsionando o preço do Bitcoin, são os chineses, tá? Porque, como já falei no vídeo também anterior, tá? Eu peço que vocês assistam caso não tenham assistido, que eu falo sobre a guerra comercial. Os chineses estão meio inseguros aí com os rumos aí da economia chinesa e também até em relação ao próprio dólar, e passam a investir em ativos. Os ativos que eram queridinhos até certo tempo era petróleo e eram também o ouro. Só que com a valorização recente do Bitcoin, né, isso vem atraindo o olhar aí dos chineses, né, os olhares dos chineses. Então eles estão passando também a investir em Bitcoin, isso está impulsionando o preço do Bitcoin. Outro fator aqui que também coloco aqui em prática é o chamado FOMO, né? Para quem não sabe, é uma sigla que trata aí sobre a modinha de algumas pessoas aí que são variava com as outras, né? O efeito manada, que não quer ficar para trás. Tá vendo aí todo mundo correr para uma direção, vai junto também. Tá, sem nenhum tipo de análise. Então, tem o efeito FOMO, tem aí esses investidores chineses, tá? Tem também os investidores institucionais, a BECT tá para ser lançada aí, e parece que dessa vez vai dar certo, né? Parece, né? Porque toda hora a pessoa pensa, não, agora vai. Caiu, agora vai, não foi, agora vai, e, enfim, toda vez fica nessa lenga-lenga, nesse ciclo, e acaba aí meio que tendo aí as atividades meio que paralisadas, mas parece que agora vai. Então, também a entrada desses investidores institucionais, que de fato vai dar uma boa dinamizada no mercado, as empresas aí têm um bom poder aí de grana, um bom poder aquisitivo, e caso entrem com tudo de cabeça no mercado, assim eu não vou fazer aquela previsão aqui do cara cravar nos 400 mil. Mas que vai aumentar bastante, vai. Tá? Assim, só não digo o preço, que eu não sou irresponsável de fazer um tipo de previsão como essa. Eu não sou aqui um Tom Lee da vida, tá? Então, são esses os fatores que estão levando, tá, galera, o Bitcoin e algumas outras criptomoedas a sua alta, tá? O que me preocupa bastante é que a SEC e outras instituições, organizações governamentais ali da União Europeia digam quais moedas servem e quais não servem. Tá? Porque isso aí pode meio que centralizar o mercado, diminuir a concorrência, que concorrência é tudo, tá? Para quem não sabe, para quem ainda tem meio dúvida em relação à economia básica, concorrência é o que transforma a vida dos consumidores, não é nenhum tipo de medida governamental. É isso que eu acho, na verdade não é um achismo meu, isso aí é meio que uma verdade relativa para muitas pessoas, tá? Absoluta não é, porque todo mundo tem uma forma diferente de pensar, tá?
Bom, galera, espero que essa matéria aqui, essa notícia aqui da Bittrex não ocorra aí com outras exchanges, tá? Então, também espero que as outras exchanges aí não aí cedam ao apenas interesses econômicos, tá? Porque justamente o que está acontecendo, essas pessoas aí que têm um pensamento de gado estão apenas olhando para o interesse econômico e o Bitcoin está perdendo aí o seu, como é que eu posso dizer, a sua ideia principal, que é de liberdade. O Bitcoin foi criado para dar liberdade às pessoas e algumas pessoas aqui, olhando para o interesse econômico, estão deixando suas liberdades de lado. Então, enfim, eu queria que essa realidade mudasse e caso isso não mudasse, que passasse bem longe do Brasil, tá? Que fosse assim, caso isso acontecesse lá fora. Embora eu já tive pensamentos muito piores em relação à regulamentação aqui no Brasil, não estou dizendo que a regulamentação seja certa, mas eu pensei que a regulamentação poderia ser pior, né? Porque já vi alguns discursos, melhor dizendo, de alguns legisladores falando que não querem proibir totalmente criptomoedas, que só querem apenas regular, e eu estou vendo aí um certo interesse nos caras para ali cobrar imposto, mas o fato deles cobrarem imposto ainda é menos pior do que eles proibirem totalmente. Tá? O ideal seria que não cobrasse imposto, que essas pragas não existissem, mas a questão é o seguinte: enquanto tiver aí o Estado, enquanto a gente estiver lutando contra esse mal aí que domina ainda as nossas vidas, tá? A gente tem que querer aí dos males o melhor, tá, galera? Pois é, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu tratei sobre essas duas matérias e nos vemos na próxima.